Fala pessoal, tudo bem? Bom, passando hoje aqui, falar um pouquinho com vocês sobre disciplinas espirituais. Conversando com algumas pessoas, eu senti que tem muitas pessoas que têm dificuldade em leitura da palavra, em oração, jejum, em ter essas disciplinas práticas aplicadas na sua vida. E então eu vim tentar trazer uma motivação, um encorajamento para que você possa olhar isso e começar a tentar se desenvolver nisso, né? Então eu penso assim, hoje a minha vida espiritual, como que ela tá? Como que ela anda? Boa, ruim, regular? E algo que eu gosto de pensar assim, que virou uma chave na minha mente, que me ajudou bastante, é a questão do tempo, né? A gente usa o nosso tempo para ganhar dinheiro, para fazer diversas coisas, né? E toda vez que a gente faz algo e usa o nosso tempo, esse tempo que a gente usou para fazer algo, ele não volta mais atrás. Não, a gente não tem como voltar o tempo. Então a gente usa o tempo às vezes para estar no Instagram, para estar de frente de uma televisão, para estar fazendo qualquer atividade que muitas vezes não acrescenta nada às nossas vidas. Se você pegar o seu Instagram e olhar agora mesmo e dar uma verificada, você passa 2, 3 horas no seu Instagram e muitas vezes você fala que não tem tempo para ler a Bíblia e orar. Por que digo isso? Porque tem muita gente que usa como desculpa que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar com Deus, justamente porque diz que tem muitas outras coisas mais importantes para se fazer do que isso. Mas deveríamos julgar que o mais importante é estar com Deus, é estar diante dele, né? Pelo menos para mim é isso. Estar com Deus é o mais importante para minha vida, toda ela, né? E você olhar no seu Instagram, você gasta 1, 2, 3 horas na frente da televisão, você consegue assistir séries longas, grandes, filme de 2 horas, você assistir um jogo de futebol de 2 horas, mas ficar diante de Deus, às vezes, e ler e orar e contemplar quem Ele é, parece um tormento. E se eu perguntasse para você agora, o que tem mais valor para você? O dinheiro ou o tempo? Talvez a sua resposta tenha sido o dinheiro. Mas vamos pensar um pouco melhor. O dinheiro, você consegue ganhá-lo com o quê? Usando o seu tempo. Mas você não consegue ganhar tempo com o seu dinheiro. Então, o que tem mais valor? O tempo tem mais valor do que o dinheiro. Então, o tempo que você perde, esse tempo você não consegue tê-lo de volta, você não consegue recuperar. Então, a gente deve pensar um pouco melhor em como gastamos os nossos dias, as nossas horas, o que nós temos feito com os dias, com as nossas horas do nosso dia. Então, nós devemos pensar. Então, dito tudo isso, se eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito das minhas disciplinas espirituais, então eu deveria me perguntar qual o objetivo, o que eu quero alcançar, né, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui a alguns dias. Como eu posso estar na minha vida espiritual? Então você deve traçar uma rota, deve traçar um caminho, você deve pensar em como chegar lá, né? Então, qual que é a minha dica para você começar a ter esse hábito? Tenha uma agenda, se planeje, tenha um horário específico para estar com Deus, para ler a sua palavra, para orar. Tenha um dia específico para jejuar. E não negocie isso. Não tenha isso como algo que seja secundário na sua vida, mas tenha isso como principal da sua vida.
tenha isso estabelecido sobre a sua vida. Não negocie esse tempo, esse horário, mas tenha isso em mente de fazer todo o tempo, em todo dia, para que você cresça nessa disciplina espiritual.